vou falar agora sobre regressão linear simples. A regressão linear simples é uma técnica muito usada para analisar a natureza de uma relação entre duas variáveis numéricas, que a gente chama de variáveis aleatórias contínuas. E essa regressão ela permite investigar a alteração, a mudança em uma variável, que a gente chama de variável resposta ou variável dependente, correspondente às alterações e às mudanças em outra variável numérica, também conhecida como variável independente, explicativa ou preditora. A análise de regressão é um pouquinho diferente da análise de correlação. A análise de correlação ela não faz essa distinção, essa influência de uma variável sobre outra. Ela analisa as relações, ela analisa quando as variáveis envolvidas são tratadas simetricamente, portanto, quando elas estão associadas ou relacionadas. O objetivo da análise de regressão é basicamente previsão, ou seja, prever ou estimar o valor da variável resposta, da variável dependente que está no eixo de y nas ordenadas, associada a um valor fixo da variável que a gente chama de variável explicativa ou independente, aquela que fica no eixo de x das abscissas. O que nós queremos é basicamente chegar a uma equação como essa que está no slide, na tela, ou seja, yi é igual a alfa mais beta xi mais epsilon-i. O que seria cada uma dessas incógnitas? yi é a variável resposta, a variável dependente, é o valor que se quer atingir. O alfa é uma constante, ela representa a interceptação da reta, que a gente chama de intercepto, é o ponto onde a reta toca o eixo de y. Lembrando que essa equação é basicamente uma equação de reta, tá? O beta é uma outra constante, tal qual o alfa, que representa o declive da reta, ou a inclinação dessa reta. O xi seria a nossa variável explicativa, ou a nossa variável independente, aquela que fica no eixo de x. E é o fator explicativo da equação. O epsilon nada mais é do que o erro, né? Ele inclui todos os fatores residuais. A gente chama geralmente o erro, né, na análise de regressão de resíduo. Graficamente, o que eu estou falando é basicamente o que está na tela. A gente tem duas variáveis quantitativas, uma no eixo de x, que seria a nossa variável independente, e outra no eixo de y, que seria a nossa variável dependente. E aqui nós temos 4 observações representadas por cada um desses 4 pontos. E a gente consegue plotar uma reta dentre esses 4 pontos. Então, graficamente, essa é a representação de uma análise de regressão. Nessa outra tela, nós vemos uma representação semelhante, só que com várias observações. Então, cada uma dessas várias observações está sendo representada por um ponto em vermelho. E a gente consegue plotar uma reta dentre esses pontos. A gente pode fazer algumas observações. Imagina que aqui no eixo de x a gente tem a nossa variável independente. No eixo de y nós temos a nossa variável dependente. A gente quer analisar basicamente a influência da variável independente sobre a nossa variável dependente. Cada um dos pontos vermelhos é uma observação. E a gente observa que existe uma relação entre as duas variáveis, é óbvio, os pontos estão bem juntos, e essa relação ela é linear. A gente consegue imaginar uma linha reta ao longo desses pontos. E essa reta azul é simplesmente a regressão que representa todos esses pontos. Bom, como vocês viram anteriormente, eu falei de relação linear. Por quê? Porque a regressão é uma regressão linear. Porém, nem todas as relações elas são lineares. Nós podemos
nos deparar com relações não lineares, como aqui está na tela. Essa relação é não linear, ela é curva, como vocês estão vendo. A gente consegue plotar uma linha curva ao longo desses pontos. Numa situação como essa, não é válido o que a gente está discutindo sobre regressão linear, tá? Então a gente deveria, nesse caso, utilizar métodos não lineares ou então fazer transformações, transformar essa relação em uma relação linear, que não é o caso da discussão que a gente está tendo agora. Bom, eu mostrei para vocês a representação gráfica, agora a gente vai tentar entender um pouquinho a representação numérica. O que está na tela é uma representação numérica obtida a partir do Excel. Tá? Então, vamos supor que a gente tem duas variáveis, uma variável x, uma variável y. A variável x é a nossa variável explicativa ou nossa variável independente, e a variável y é a nossa variável dependente ou a variável resposta. Então, a gente quer analisar a influência da variável x sobre a variável y. Aqui nós temos um gráfico representando no eixo das abscissas a variável x e no eixo das ordenadas a variável y, e a influência de uma da variável independente sobre a variável dependente. Então, a gente tem aqui esses pontos representando cada uma dessas observações. A gente observa que existe uma relação entre as duas variáveis, elas seguem uma ordem linear, portanto, cabe uma regressão linear nessa situação, e a gente consegue plotar uma reta que seria a regressão desses pontos. Tá? A gente, nessa tabela aqui logo abaixo, a gente consegue observar algumas coisas interessantes. A primeira coisa é o valor de P. O valor de P ele é significativo para x, para a nossa variável independente. Ele é de 0,001, então ele é abaixo de 0,05, certo? Então ele mostra que existe uma significância em relação à nossa variável independente. E o coeficiente, nós temos aqui o coeficiente da interseção, que seria o ponto onde a reta toca o eixo de y, 117, mais ou menos nessa altura daqui, tá? 117.0701581, e o coeficiente de x, que é de 9,738142292. A gente pode substituir esses valores na nossa equação. Então, a gente tem a equação yi é igual a alfa mais beta xi mais epsilon. Se a gente substituir 117,07011581 na reta, a gente aproximou para uma casa decimal, a gente iria 117,1 como o valor de alfa, o valor onde a reta tocaria o eixo de y. Se a gente substituir o coeficiente 9,7381422292 e aproximar também, nesse caso, até a segunda casa decimal, 9,74, substituindo pelo beta, nós teríamos a nossa equação da reta. Isso é importante porque essa equação permite prever. Se eu tiver o valor de x, eu posso prever o valor de y. Por exemplo, se eu substituir o valor de 30 aqui no lugar de x, e fizer a multiplicação 30 vezes 9,74 mais 117,1, eu vou ter um valor muito aproximado ao 430. Não vai ser exatamente igual. Por quê? Porque eu aproximei. Eu não estou usando o valor cheio, o valor está aproximado. Como eu aproximei, pode haver uma pequena variação. Mas se eu substituir o 30 no local do x, eu com certeza vou obter um número muito próximo de 430. Se eu substituir o valor 20 no lugar de x, com certeza eu vou chegar a um valor muito próximo de 210 em y. E me permite analisar outros valores que não estão nessa tabela. Por exemplo, eu posso tentar inferir qual seria o valor de y se eu tivesse 23 em x. Tá? Então, é uma equação, eu consigo chegar a uma equação que me permite prever valores numéricos de uma forma
bastante eficiente, se respeitar o pressuposto de relações lineares. Aqui nessa outra tabela eu também tenho algumas informações muito importantes. Tem várias informações numéricas aqui, R múltiplo, R quadrado ajustado, erro padrão, número de observações, mas o que me interessa aqui é principalmente o valor de R quadrado, ou seja, 0,73851. O que representa esse R quadrado? Na verdade, este valor implica uma relação forte de x em y. Significa que 73,9% da variabilidade entre todos os valores observados são explicados pela relação linear entre x e y. Tá? Então, pode até ser que o restante 26,1 sejam explicados por outros fatores, outras variáveis, mas quase 74% da variabilidade que existe é explicado por essa relação. Isso é muito forte, é muito interessante, a gente valoriza muito esse indicador na análise de regressão.